que significa a Páscoa, né? A verdadeira Páscoa. Eu não quis pregar na sexta-feira sobre esse tema, porque eu sei que a maioria dos irmãos só pode vir no domingo. Então hoje vai ser uma palavra muito mais doutrinária, de ensino, de instrução. Porque eu creio, irmão, profundamente que nós, como igreja, nós temos uma grande missão nessa terra. É trazer a verdade, é pregar a verdade, é proclamar o evangelho, é trazer luz e entendimento ao coração das pessoas. Jesus falou certa vez que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu creio que somente pregando a verdade, e no caso hoje a verdade sobre a Páscoa, nós de fato veremos a transformação, a mudança, a libertação daqueles que vivem sobre um jugo, né, do engano, da falsa religiosidade. Então hoje é uma data muito especial para o cristianismo, irmãos. Hoje é a data que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. E é maravilhoso porque o cristianismo prega um Deus que foi morto, mas que está vivo para todo sempre. Se você for no túmulo de Maomé, está lá Maomé, seus ossos, seus restos mortais estão lá. De Allan Kardec também, e de todas as outras religiões. O túmulo dos seus líderes, dos seus mestres, dos seus senhores, se encontram ali os restos mortais de todos eles. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, ele está vazio. Os inimigos do cristianismo, por muitas vezes, tentam negar esta verdade, criando fatos que não têm sustentação. Um deles é que roubaram o corpo de Jesus, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e esconderam. Esse argumento cai por terra, porque se você for ler o relato dos evangelhos, quando Jesus morre, os discípulos ficaram apavorados. Eles temeram muito o que poderia acontecer com eles a partir dali. Ora, se mataram o Cristo, o Senhor deles, o que não poderiam fazer com eles? Se porventura eles tentassem fazer alguma coisa do tipo, pelo menos como eles alegam, roubar o corpo de Cristo. Nós lemos aqui agora há pouco, a minha esposa leu, que naquele cenário, onde estava ali o corpo de Cristo, havia uma pedra no sepulcro enorme, e mais 2 guardas que faziam ali a segurança 24 horas. Quais dos discípulos apavorados teriam a coragem de enfrentar a segurança romana depois de tudo o que havia acontecido? Não tem sentido nenhum isso. Quais deles teriam força suficiente para rolar uma pedra enorme? Era difícil rolar aquela pedra. Tinha que ser no mínimo, acho que talvez umas 2, 3 ou 4 pessoas para rolar aquela pedra do sepulcro. Então não poderia ser feito por uma só pessoa, envolveria muito mais gente para que isso acontecesse. Ainda tem outro questionamento. A Bíblia relata que quando Jesus ressuscita, que os discípulos vão até o lugar já está vazio. E ao lado lá de onde estava o corpo de Cristo, se encontrava os panos que estavam em volta dele, linho fino, o manto estava lá, o de linho estava lá, tudo enroladinho, interessante. Todos estavam enrolados, separados. Então, se alguém tivesse de fato ido roubar o corpo de Cristo, teriam levado também os mantos, né? O linho fino, que era caro, e estava lá, e de uma forma incrível, dobrado, enrolado. Qual é o ladrão que ia perder tempo enrolando um pano? Era muito mais fácil para eles esconder o corpo com linho e tudo. Por que deixar o linho lá? Já que era um objeto tão caro, de valor. Então são vários argumentos que caem por terra. E para mim o mais forte é esse. Se eles alegam que foram os discípulos que roubaram o corpo de Cristo, por que eles não prenderam os discípulos? Se eles tinham tanta convicção que foram discípulos, por que todos os discípulos ficaram soltos?
Por que eles não pegaram o corpo de Cristo e botaram de volta no túmulo? Sabe por quê? Porque não foi isso que aconteceu. De fato, Jesus ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Diga amém. Aplauda o Senhor. Agora abra sua Bíblia no livro de Êxodo. É aqui onde começa a Páscoa. Êxodo. A Páscoa não começa com o cristianismo. A Páscoa começa com o povo judeu, o povo de Israel. Nós vamos aqui ler exatamente a passagem que mostra o início da Páscoa dos judeus. E aqui é a base de onde veio a Páscoa do cristianismo. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. E o verso é o 12. Amém? Eu vou ler a partir daqui e depois vamos estar narrando alguns fatos que aconteceram na Páscoa, no decorrer da mensagem. Êxodo 12, 12. Eu vou ler até o 27. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Dificilmente a gente atenta, para esta narrativa. A gente acha que naquele dia morreram só os primogênitos dos homens do Egito, mas não foi. Até os animais, as crias dos animais, o primogênito também foi executado. Ele continua: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então grave isso. Esse ato soberano de juízo de Deus contra o Egito não era simplesmente para demonstrar o seu poder sobre Faraó, mas também sobre todos os deuses pagãos ali do Egito. Deus em juízo mostrou soberania sobre todos aqueles deuses. Nenhum deles puderam livrar os egípcios. Nenhum daqueles deuses. Porque Deus é soberano e é o único e verdadeiro Deus. Eu sou o Senhor, diz ele. Verso 13. O sangue será o quê? Um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei. Olha a Páscoa aqui. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes, seus filhos, celebrarão como festa ao Senhor. Como é que eles vão de fato celebrar? Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento ou pão asmos. No primeiro dia, tire de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre este dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, coma do pão sem fermento, desde o entardecer do 7º, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º.
durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Eu quero que vocês atentem para essa passagem. Deus dá muita ênfase a isso aqui, ao fermento. Nós vamos já falar sobre ele. Continuando. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de esopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue aonde? Nas vigas superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções, como decreto perpétuo, para que vocês e para os seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebre essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor lhe ordenara a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, vou continuar lendo, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho dos prisioneiros que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu quero te adorar, te bendizer e te exaltar. A tua palavra, ela é viva e poderosa. E ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. E ela é capaz de dividir juntas e medulas e discernir todo e qualquer pensamento do coração do homem. Mais uma vez, fala-nos ao coração. Dá-me graça, Pai, de mais uma vez ser usado por Ti. E que a Tua palavra alcance o propósito para o qual ela hoje vai ser lançada. Que os corações estejam sensíveis, abertos a ouvir a Tua voz. Que eles entendam, Pai, receba a Tua palavra para que eles possam ser transformados, edificados, salvos para a Tua glória e para o Teu louvor. Fala, Senhor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, queridos? O que significa a Páscoa? Ou o verdadeiro sentido da Páscoa? Eu sei que a Páscoa, pelo menos aqui no Brasil, muitas partes do mundo também, ela é uma festa muito popular, principalmente naqueles lugares onde a maioria dos seus habitantes são cristãos. Mas o que me preocupa é porque, ainda que esta festa ela seja popular, ainda há, na verdade, muita confusão, muitas dúvidas acerca do que elas de fato entendem sobre a Páscoa, como ela se iniciou e o que de fato elas significam. Então, o que torna ainda pior nesses dias é um apelo que há gritante do mercado, porque essa festa ela se tornou uma forma de ganhar dinheiro, e por causa disso trouxe ainda mais falta de entendimento, confusão, a verdade é essa, trouxe ainda mais confusão
na mente das pessoas sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Se você sair por aí e for perguntar às pessoas, o que significa a Páscoa? Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Elas vão falar muitas coisas. Não, a Páscoa é o coelhinho. A Páscoa é ovo de chocolate. Tem aquelas que vão tentar se aproximar um pouco, vão dizer assim, não, a Páscoa é uma festa religiosa, é um feriado religioso, onde nós aproveitamos para viajar com a família, para passear, para fazer compra, para se divertir. Não, a Páscoa é aquela festa, ninguém pode beber cachaça, nem tomar cerveja, só pode beber vinho. Não, a Páscoa é aquela festa onde a gente come bastante pão de coco e ovo de chocolate. Então você vai ver, vai ouvir muitas definições de como eles veem esta festa e de como eles a celebram. Só que hoje eu quero fazer um alerta para a igreja, porque eu creio profundamente que nós, como igreja de Cristo, nós temos o dever, nós temos a responsabilidade de proclamarmos, de resgatarmos e de mantermos a verdade acerca da Páscoa, a Páscoa bíblica. Não só da Páscoa, eu tenho feito aqui, falado já há algum tempo, o Natal e todas as outras festas conhecidas, ou todas as outras datas comemorativas conhecidas como cristãs. Eu creio profundamente que devemos, de fato, aproveitar estas datas para pregar a verdade. Essas datas, ou como hoje, a Páscoa, é uma data ótima, é uma ótima oportunidade. Eu creio que Deus nos dá essas oportunidades para nós pregarmos o Evangelho à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos. E ao pregarmos as verdades de Deus, bíblicas, derrubar as fortalezas do engano, da mentira. Então eu creio que esta data, ela deve ser comemorada, sim, pela igreja, mas à luz das Escrituras. Ninguém deve comemorar a Páscoa nos mesmos moldes do mundo, com a mesma visão e intenção mercantilista, ou hedonista, mundana. Eu creio que o intuito de nós, como igreja, deve ser primordialmente trazer a luz da verdade e derrubar o engano que tem sido construído durante muitos anos em torno dessas datas. Então nós devemos aproveitar estas datas para pregar a salvação, para pregar o Cristo ressurreto, para pregar sobre o sacrifício, morte e ressurreição do Salvador. E é isso que eu vou fazer agora, pela graça de Deus. Eu oro, e peço que vocês orem também por mim, que Deus me dê sabedoria. Sabedoria. Para mim, seria um erro muito grande subir nesse altar e não pregar sobre a verdadeira Páscoa. Ficar contando piada, fazendo os outros rir, falando de coelho, falando de chocolate, isso é um pecado gravíssimo para o ministro. Gravíssimo. Então vamos no início. Eu acabei de ler um texto que narra a Páscoa do povo judeu. E foi exatamente aqui que iniciou-se a Páscoa. A Páscoa, ela tem início no Antigo Testamento. O povo de Israel vivia há mais ou menos 400 anos como prisioneiro, escravos do Egito. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do seu povo, que vivia ali oprimido. Está lá em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 23 até o 24, que diz assim: os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então Deus se compadece do povo de Israel e decide com o seu braço livrar o povo de Israel do cativeiro do Egito. E para isso,
ele levanta um homem chamado Moisés, que iria liderar a saída do povo de Israel do Egito. Só que lá havia um faraó terrível, que não era mais amigo do povo de Israel, como foi amigo de José. Aquele faraó morreu, surgiu um outro faraó, e vendo a proliferação, vendo o crescimento numérico do povo de Israel, decidiu escravizá-los. E a partir de então, o povo de Israel passou a sofrer, até que ele clama a Deus, e Deus ouve. De início, você vai ver que o povo de Israel enfrentou resistência por parte do faraó, o líder do Egito. De início, Deus envia 9 pragas, e mesmo assim, vendo e sendo castigado por 9 pragas, Faraó se recusou a deixar o povo de Israel ir embora. Foi então que Deus preparou a 10ª praga, que nós acabamos de ler aqui. Esta praga seria a morte dos primogênitos de todo o Egito, como eu falei, dos filhos mais velhos, tanto dos egípcios quanto dos escravos, e também dos animais. Só não seria atingido aqueles que cumprissem algumas ordenanças dadas por Deus. Quem cumprisse essas ordenanças não seria atingido. Aí eu pergunto: quem cumpriu essas ordenanças? Quem? O povo de Deus, né? Somente os israelitas. Mas por quê? Por que só os israelitas cumpriram essa ordenança? Porque foi dada só a eles. Vocês sabiam disso? Deus queria castigar os egípcios. Deus chama Moisés e dá uma instrução diferente do que ele deu a Faraó. Deus só disse a Faraó que ele ia passar, ia destruir os primogênitos. Mas ao povo de Israel, Deus diz muito mais. Deus fala muito mais. Deus não só fala do que vai acontecer, mas também adverte o povo o que eles deveriam fazer para não ser atingido. E aqui, irmãos, tem algo misterioso. Deus só deu essa instrução ao povo de Israel. A Páscoa, antes de ser uma celebração cristã, grave isso, que anunciava a morte e a ressurreição de Cristo, como nós vamos ver daqui a pouco, ela foi primeiro um sinal para o povo de Deus. Deus estava ali anunciando agora a 10ª praga que viria sobre o Egito. E Deus iria dar um grande livramento ao seu povo. E aí, para a gente já entender essa palavra Páscoa, no hebraico, ela tem um significado de pular além da marca, ou passar por cima, ou ainda poupar. Páscoa significa poupar, passar por cima, ir além da marca. Então a Páscoa para os judeus fala de proteção, de livramento da condenação. Fala de Deus dar a eles o livramento da morte, através do sangue de um cordeiro que deveria ser imolado. Aí vem agora a orientação exclusiva para o povo de Deus. Se você for lá, e você vai ver as orientações de Deus. Volta um pouquinho no capítulo 11 de Êxodo. Deixa a tua Bíblia aí aberta, a gente vai fazer algumas leituras. Volta um pouquinho para o capítulo 11. Olha o que diz o verso 1. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. 2. Diga ao povo:
tanto a homens quanto a mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata, de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho de faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho dos escravos que trabalham no moinho, e também todos as primeiras crias dos gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve e antes e jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra um homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelham diante de mim, suplicando: saiam vocês e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Grave isso. Deus dá uma orientação a Moisés, fala isso aqui para faraó. E Moisés vai lá e fala. Agora, se você for ver o verso 2 do texto que nós lemos, do capítulo que nós lemos, 12, capítulo 12. Olha como é diferente a conversa. Ele diz assim: aliás, o versículo 2 do verso 11. Na minha tradução está um pouco diferente, mas acho que de vocês tem assim, ó. É o versículo 2 do capítulo 11. Abre aí o versículo 2 do capítulo 11. Diz assim: fala agora aos ouvidos do povo. Fala agora aos ouvidos do povo. Era uma conversa particular, era uma conversa em secreto. Deus tinha uma instrução para o povo dele e outra para o Egito. Quando Deus vai falar a Faraó, falar a Moisés, para o povo de Israel, que instrução era essa? Você vai ver detalhes do que Deus queria que Israel fizesse. Ele fala de um cordeiro, ele fala do sangue desse cordeiro passado nos umbrais das portas, ele fala em reunir a família, ele fala de comer esse cordeiro assado com lombos cingidos, e dizendo que meia-noite este anjo da morte iria passar. Então Deus dá a Israel informações privilegiadas que não dá a Faraó, que não dá a ninguém do Egito. Isso nos leva, irmãos, a entender, grave isso, que a verdadeira Páscoa ela só pode ser comemorada por aqueles a quem Deus revelar. O próprio Deus é quem tem que abrir a mente e o coração dessas pessoas. Deus tem que instruí-las. Deus tem que falar ao coração delas, iluminando. E eu digo para você, não se iluda com a Páscoa do mundo que não tem Deus. Não se engane, não é a verdadeira Páscoa, é uma Páscoa secularizada. Ela nunca poderá, de fato, celebrar a Páscoa bíblica, daquilo que Deus de fato deseja. A Páscoa, ela está bem clara que ela teve início no povo de Deus, no povo de Israel. E ela só se manteve viva por causa do povo de Deus. A pureza da Páscoa verdadeira depende e dependeu da revelação que foi dada a Deus ao seu povo. E essa revelação virou uma tradição que até hoje perdura, tanto em Israel quanto para a igreja cristã. Então a Páscoa ainda hoje é celebrada aos moldes daquilo que Deus desejou para o seu povo. Como foi esta preparação? Vamos falar sobre isso.
Dentre várias exigências de Deus, a principal era que cada família deveria separar um cordeiro, um cabrito de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum tipo de enfermidade. Está lá em Êxodo capítulo 12 ainda. Nós lemos o verso 3 e 5. Esse animal, ele deveria ser morto no dia determinado. O seu sangue deveria ser passado nos batentes umbrais das portas. Esse sangue não era para ser derramado no chão. Isso tem um simbolismo também. Por que não poderia ser derramado no chão? Para que ninguém pisasse. Para que ninguém pisasse. Era nos umbrais, em cima, na lateral, não embaixo. O anjo viria, aquele sinal, e passaria direto. Havia também ainda ervas amargas. O povo deveria comer esse cordeiro assado com ervas amargas e pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Os israelitas não deveriam ter de maneira nenhuma em sua casa fermento. E nós vamos ver o que se refere, o que tipifica esse fermento na Bíblia Sagrada. Principalmente para nós, a nossa Páscoa nos nossos dias. Então, quando o anjo de Deus viesse para matar os primogênitos do Egito, e aqui, irmãos, é um símbolo do juízo de Deus, grave isso. O anjo da morte, passando pelo Egito, é um símbolo do juízo de Deus. E aquele anjo, vendo o sangue nos batentes, nos umbrais, ele não mataria ninguém naquela casa. Mas onde não tivesse o sangue do cordeiro, o primogênito morreria, tanto de escravos, quanto também de animais. Então aquele sangue seria o sinal de que ali estava um povo obediente à voz de Deus. Aquele sangue seria uma garantia de vida e de libertação para aquela família, para aquelas pessoas. Pois bem, a 10ª praga acontece e todos os primogênitos do Egito, de animais e escravos também, inclusive o filho do faraó, foram mortos. Mortos. Isso aqui é uma manifestação clara do juízo de Deus, vencendo a impertinência de faraó e também a crença nos deuses do Egito. Nenhum deus do Egito pôde livrá-los. Nenhum. Grave isso aqui, querido. Isso aqui é algo muito importante. Eu quero fazer um alerta hoje. Talvez algumas pessoas achem esta mensagem muito dura. Na verdade, os ateus até criticam essa passagem da Bíblia. Como é que esses cristãos pregam um Deus de amor, o Deus que mata criança, mata primogênito, matou os primogênitos do Egito tudo, não ficou nenhuma criança, nenhum menino, nenhum homem primogênito ficou vivo. Que Deus é esse que mata primogênito, que mata criança? Esse é um dos argumentos muito usados pelos ateus. E nós muitas vezes, irmão, não sabemos nem como responder nessas questões difíceis, né? Mas as pessoas que alegam, irmão, esse tipo de argumento para questionar a existência de Deus, ou o amor de Deus, a misericórdia de Deus, eles não conhecem de fato a história. Eles não conhecem o contexto que se passou isso. Nós sabemos muito bem, irmãos, que quando o povo de Israel estava ali no Egito, quando o povo de Israel começou a crescer, a proliferar, o próprio faraó mandou exterminar muitas crianças de Israel, ordenando às parteiras que quando eles nascessem já matassem logo, jogassem no rio. Vocês lembram disso? Eles não questionam isso. Não esqueça, Deus está se vingando. Deus está fazendo justiça. Quantas crianças morreram, você sabe? Você tem noção? De quantas crianças israelenses morreram afogadas, jogadas no mar? O desespero daquelas mães também. Deus é um Deus justo, irmão. Deus é um Deus justo. E mais, aquelas crianças futuramente iriam propagar a idolatria, iriam ser guerreiros que invadiam outras nações, iriam matar muito mais pessoas. Inclusive o filho de Faraó iria assumir o trono, ia talvez ser pior do que o seu próprio pai. Deus tem sua maneira, irmão, de agir, de frear o mal que nós não entendemos. Deus conhece o futuro que não conhecemos.
Ele poderia resolver o problema de tirar o povo de Israel do Egito por uma outra forma, tinha. Mas se Deus decidiu que aquela forma seria a única forma de Faraó liberar o povo de Israel, é porque de fato Deus fez isso para que o nome dele fosse glorificado. Quando Israel de fato está ali, todos trancados dentro de casa, da meia-noite, imagine a cena, irmão, os gritos da cidade, de choro, de pranto, amanhecendo e as pessoas chorando. O povo de Israel pôde sair sem ninguém se incomodar com a saída deles. Estava todo mundo ocupado, chorando o seu primogênito. Israel simplesmente ia passando e vendo aquela cena e indo embora. Será que teria uma outra forma realmente para que Israel tivesse tão ocupado, ou Israel não, os egípcios estivessem tão ocupados para não se importar com os escravos saindo, fugindo? Eu creio que não. Então Deus tem suas formas de trabalhar. E nunca devemos duvidar do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Nunca. Esta cena, esta história, ficou não só dentro do Egito. Quando Israel começou a caminhar pelo deserto e passar em outras nações, todo mundo sabia o que Deus de Israel havia feito no Egito. Então, por onde Israel passava, havia um temor. Esse povo aí é o povo daquele Deus. Que Deus? O Deus lá do Egito. Vocês sabem o que aconteceu no Egito? Esse povo foi liberto por esse Deus. Não se aproximem deles, não mexam com eles. E por muitas vezes, os povos inimigos entendiam isso. Sim ou não? Então Deus tem suas formas de agir. Continuando aqui, isso foi só um parênteses. Então escute, eu não sou o radical quando eu prego isso. Eu apenas transmito a verdade das Escrituras. E é o Espírito Santo de Deus que vai, de fato, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus que há de vir. E eu vou dizer, onde não se preguem essas verdades, não há verdadeiro arrependimento, não há uma verdadeira conversão. Todo o Egito, inclusive Faraó, eles duvidavam que Deus poderia de fato fazer isso. Eles duvidaram da primeira até a 10ª praga. Moisés foi lá e disse: Faraó, Deus mandou eu te dizer que agora ele vai exterminar todos os primogênitos do Egito, inclusive o teu. Faraó deu ouvido? É muito parecido com hoje, irmãos. É muito parecido com hoje. Você prega hoje sobre um dia que virá, sobre essa terra de juízos, que as pessoas têm que se arrepender, elas zombam, elas brincam, elas não acreditam nisso. Mas lembre-se que foi assim com Noé. Noé estava ali construindo a arca e o povo zombando de Noé. Até que veio o dilúvio. Veio ou não veio o dilúvio? Foi assim com Sodoma e Gomorra, quando Ló estava ali. Foi assim também com Jesus, porque ele alertava sobre o final dos tempos, que seria igual aos dias de Noé. Ele disse que os homens iriam estar comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, até o dia em que entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Então, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, foram destruídas, foram. Assim como aconteceu com Faraó, conheceram os juízes, conheceram. Haverá um dia, alertado pelo próprio Senhor Jesus, que Deus julgará esta terra. E somente aqueles que foram perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus serão salvos. Somente aqueles que estão agora com sua vida nas mãos de Jesus, que foram lavados, redimidos e perdoados pelo sangue derramado na cruz, somente esses serão poupados. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome nós podemos ser salvos da ira de Deus que está por vir. Esse anjo,
passa por cima das casas de cada israelita, porque estava lá o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Mas ele passa pelas casas dos egípcios e mata todos os primogênitos, animais e de escravos também. E é exatamente aqui nesta cena que é relatado a Páscoa. E todos esses acontecimentos apontavam para Cristo, o seu sacrifício em favor do seu povo. Tudo isso aqui era apenas sombra das coisas futuras, como diz o autor aos Hebreus. O povo de Deus foi liberto da escravidão por obra poderosa e soberana das mãos do próprio Deus. Eu pergunto, você entende isso? Foi o próprio Deus que fez estas coisas. Então eu te pergunto, qual a importância dessas verdades para você? Como é que hoje elas influenciam a tua vida? O mundo lá fora não entende a Páscoa como verdadeiramente ela se apresenta na Bíblia. Os objetivos das pessoas aí que comemoram a Páscoa são outros, completamente diferentes. Suas motivações são outras. E a não ser que o próprio Deus, através de seu Espírito, as revele, dê elas verdadeiro entendimento do que é Páscoa, como diz o Evangelho, elas nunca poderão desfrutar dos benefícios da verdadeira Páscoa. Então eu quero que hoje você faça isso. Ore pela sua família, ore pelos seus irmãos, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Porque eles só comem ovo de chocolate, só comem pão de coco. Eles viajam, eles brincam, eles festejam, tomam vinho. E dizem que é Páscoa. Não é Páscoa, é Páscoa. Que Páscoa? Que Páscoa é essa? Ore. Peça para que Deus abra a mente. Peça para que Deus revele as verdades. Para que eles abram seus olhos. E que eles sejam iluminados para a salvação. Tem alguém na sua casa que precisa ser salvo ainda? Eu creio que tem, na minha tem. Por que isso é importante? Porque o texto que a gente leu no capítulo 11, fala que o nosso Deus, Ele não se confunde, Ele não se engana. Ele sabe fazer distinção. Ele diz, mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua. Nem contra homem, nem contra animal. Para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Isso aqui é algo tão profundo, irmãos. Deus vai lá e dá ordem apenas a um povo, e a outro omite. Quando o povo de Israel está saindo, o Egito está em pranto. E Deus fala a Moisés que nem os cachorros latiam. Porque você sabe, né, uma multidão de gente passando pela rua, a primeira coisa que acontece é cachorro latir, sim ou não? Nem os cachorros latiam. Isso mostra, irmão, um ato soberano, poderoso. É algo espiritual que acontece. Ore, para que Deus abra o entendimento, irmão, dos nossos entes queridos, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos. Amém? Então, resumindo, o ritual realizado na primeira Páscoa, que é descrito em Êxodo, capítulo 12, deveria, então, a partir daquele momento, ser observado todos os anos, por todas as gerações, pelo povo de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Até hoje, irmãos, se eu não me engano, está acontecendo a Páscoa em Israel. Se eu não me engano. Então, até hoje, o povo de Israel também celebra a Páscoa. Deus faz isso, instruindo o povo
como eles deveriam fazer isso. Todos os anos, deveriam repetir aquela cena. Aí ele diz assim: quando os vossos filhos perguntarem, né? Que ritual é esse? O que está acontecendo aí, papai, mamãe? Vocês devem responder assim aos filhos de vocês: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel, do Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então essa comemoração, ela só existe até hoje, porque Israel cumpriu isso. Eles iam passando para os filhos, ensinando. Os filhos iam vendo, iam assistindo, iam ficando curiosos, eles iam perguntando, e os pais iam ensinando e ordenando que eles repetissem todos os anos aquela mesma cerimônia. E aqui tem uma lição para nós também, viu, irmãos? Pare de mostrar para os seus filhos uma Páscoa mentirosa. Mamãe, o que é Páscoa? Não, filho, Páscoa é ovo de chocolate, eu vou já ali comprar o seu. Aí vem dar o chocolate. Eu não estou dizendo que isso é errado dar chocolate, não. Eu gosto de chocolate. Eu comprei chocolate. Mas por que eu comprei chocolate? Porque ficou mais barato. Tinha promoção, fui lá e comprei 3 barras de chocolate. Mas eu não disse para minha filha: Feliz Páscoa aí. Feliz Páscoa, filha. Não. Bora comer porque é bom, tá barato, vamos aproveitar. Eu não como chocolate sempre, uma vez na vida, não faz mal não. Quem quiser me dar ovo de chocolate, eu como. Não tem problema nenhum. Agora, não é Páscoa. Não é Páscoa. Mas aqui tem uma lição. Que, pastor? Devemos ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa para os nossos filhos. Eu estava vendo uma reportagem sobre a Páscoa, foi ontem, no Jornal do Meio Dia. E aí aquelas entidades fazendo entrega de ovo de chocolate para as crianças. E aí uma repórter assim: e aí, agradeço o coelhinho da Páscoa. Aí o bichinho: obrigado, coelhinho da Páscoa. Como assim? A mesma coisa é no Natal. Então escute o que eu vou dizer para você. Nós temos que proclamar para os nossos filhos, ensinar aos nossos filhos a verdadeira tradição, o verdadeiro sentido da Páscoa. Papai, o que é Páscoa? Páscoa é Jesus vindo ao mundo. É o Cordeiro de Deus que é sacrificado pelos nossos pecados. É o sangue de Jesus derramado em nossas vidas para nos libertar do mundo, libertar de nós mesmos, libertar do pecado, libertar do diabo e da ira que está por vir. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Agora vamos falar da Páscoa cristã. Eu contei essa história toda aqui para que você tenha noção de como começou isso. Agora vá lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 5. Você nunca mais vai ensinar a Páscoa errada para os seus filhos, para os seus netos, para ninguém. 1 Coríntios capítulo 5. Isso aqui é um texto, irmão, assim, que eu acho fenomenal. Verso 1, 1 Coríntios 5. Amém? Acompanhe. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, estão inchados, jactantes, né? Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já ordenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor.
Pastor, o que é que isso aqui tem a ver com Páscoa? Calma lá, bora continuar. Bora continuar. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de faz toda a massa ficar fermentada? Lembre-se do fermento velho, livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Agora, presta atenção. Pois Cristo, o nosso Cordeiro, foi sacrificado. Por isso, celebrem a festa, não com fermento, nem com fermento da perversidade ou malícia, mas com os pães asmos, ou pães sem fermento, os pães da sinceridade Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos ou ladrões ou os idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Aí ele vai continuar. Mas grave esse texto. Lembra que eu falei que Deus fazia referência o tempo todo, dava ênfase sobre o fermento que deveria ser tirado naquela festa? Que naquela Páscoa, aquela cerimônia não poderia ter de forma nenhuma fermento. Por que Deus deu tanta ênfase ao fermento? Paulo nos dá agora uma iluminação. A Bíblia associa fermento com o pecado. A Páscoa ela não deve ser comemorada, celebrada em pecado ou com o pecado. Isso aqui é muito importante. Por isso que eu disse, o mundo ele celebra uma outra Páscoa. O que está acontecendo aqui? Paulo está escandalizado em face de um pecado. Mas não só isso. Paulo também está escandalizado com a reação que a igreja teve. A igreja ficou omissa. A igreja ficou indiferente de tão grande pecado ali dentro. Talvez alguns chegaram para Paulo, não, Paulo, isso é besteira. Aí Paulo diz, não, mas espera ainda, um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Então Paulo, ele de fato viu aquilo ali e ficou chocado em os irmãos ficarem compadecentes com a situação de escândalo, de pecado, de imoralidade dentro da igreja e não fazerem nada. E mais, eles ficaram jactantes, orgulhosos, soberbos, ficaram envaidecidos. Já imaginou, irmão, uma igreja se orgulhar porque tem alguém fazendo coisas erradas? Pode isso? Mas tem. Tem igrejas se envaidecendo por serem liberais, por serem modernas, por estar para frente das outras, né? Não, as outras são retrógradas, nós somos lá em cima. Aqui pode tudo. Tem besteira não, aqui pode tudo, você pode fazer o que você quiser. Tem ou não tem igreja se jactando com isso? Tem, e muito. E cada vez mais aparecendo mais. Então a palavra que Paulo usa aqui no grego, para tristeza, vocês deveriam estar tristes. Essa palavra é a mesma palavra usada para alguém que está de luto. A tristeza porque perdeu alguém. Irmão, a nossa atitude para com alguém que peca dentro da igreja nunca deve ser de orgulho, de alegria. Devemos ficar tristes. Primeiro com a situação que o irmão está vivendo, que a pessoa está vivendo. E segundo, porque a reação que temos que ter não vai ser boa. Nós temos que de fato tomar uma atitude para manter a pureza da igreja. Então observe isso. Se uma igreja tem alguma atitude complacente com o pecado, isso é algo muito perigoso. Porque a nossa segurança, a pureza da igreja, irmão, reside, está em nós não tolerarmos pecado dentro dela.
A partir do momento que o pastor, a liderança, a igreja começa a compactuar, a fazer concessões, a liberar certas coisas, isso vai aos poucos contaminando 1, 2, 3, e a igreja fica toda inchada, contaminada com o fermento do pecado. Eu tenho pregado muito isso aqui, irmãos. Porque no dia que esta igreja perder a visão que o pecado é uma coisa séria, pode ter certeza que essa igreja perde também a posição dela no mundo espiritual. Sabe por quê, irmão? Nós cantamos agora há pouco. Quem matou Jesus? Foi o meu pecado que matou Jesus. Nós cantamos isso? Foi o meu pecado. O pecado é uma coisa séria. Eu tenho pregado isso aqui já há alguns dias. Não brinque com o pecado. É só um pecadinho. Não é, ele vai crescer. Eu falei isso aqui já há alguns dias atrás. É só uma questão de tempo. Ele vai te dominar, ele te pega, ele te traga, ele te mata, ele destrói teu relacionamento com Deus e com as pessoas também. Cristo morreu para nos libertarmos dos nossos pecados. Então, nenhum cristão deve considerar nenhuma forma de pecado de forma leviana. Não tem nada, não é besteira. Não trate o pecado como Deus trata. Quando pecar, se mostre contrito, triste, abatido. Mostre diante de Deus ferido, arrasado, machucado. E entenda que a pureza deve caracterizar a vida do crente, irmão. A santidade. Eu disse aqui, não fica assim, eu sou assim mesmo, meu jeito é esse. Eu sou assim mesmo. Se converta então, e mude, nasça de novo. Seja uma nova criatura. Voltando aqui, o fermento na literatura judia, salvo poucas exceções, o fermento representa má influências. Os judeus identificavam o fermento como uma putrefação. Era algo que contaminava. Era algo corruptor. Era uma influência corruptora. O pão da Páscoa deveria ser sem fermento. Porém, mais que isso, viu? A lei estabelecia que naqueles dias anteriores à festa da Páscoa, os judeus tinham que acender uma candeia e procurar se havia algum resquício de fermento em algum lugar. Se eu não me engano, o fermento daquela época, não é como o fermento de agora, biológico, não. Era uma espécie de fungo. E esse fungo tinha a capacidade exatamente disso, de fermentar, levedar a massa. Eles tinham que observar se tinha algum resquício desse fungo em alguma parte da casa. Eles tinham que limpar a casa. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Deus deseja a pureza de nossa parte. Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus usou por muitas vezes essa metáfora do fermento. Se você for ler Mateus 16:6, Jesus diz assim, olha, advertindo os seus discípulos. Jesus lhe disse, adverti-vos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Lê também Mateus 8, Marcos 8, Lucas 12, está lá. O próprio Gálatas 5:9. Então há uma metáfora, uma ligação bíblica desse fermento que Deus faz questão que não esteja presente, que não haja no meio do seu povo com o pecado. Está claro aqui. Então toda atitude que nós temos que ter perante o pecado, que condene o pecado, que se oponha ao pecado, que combata o pecado, ela é bem-vinda. Agora, se você não tiver entendimento,
e achar que não tem problema. Não, é assim mesmo. Você estará reduzindo o cristianismo. Você estará reduzindo a santidade a uma visão mundana, carnal. E você vai tornar a igreja igual. Você vai ser uma igreja tolerante com o pecado. Aquele povo se jactava, tinha orgulho. Não, nós somos assim mesmo. A nossa comunidade é assim. Aqui todo mundo faz o que quer e o que gosta. Não. Paulo diz, vocês têm que tirar para que sejais nova massa. Sejais nova massa como vocês têm que ser. Paulo está pegando um elemento da Páscoa, trazendo para os dias da igreja, mostrando que esse pecado dentro da igreja agir da mesma forma que age o fermento. Paulo diz, vocês têm que ser pães asmos, pães sem corrupção. Essa é a conduta do crente, irmão. A Páscoa ali ilustrava também a vida do próprio Filho de Deus, uma vida sem pecado, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Então esses elementos da Páscoa dos judeus está sendo trazido agora aqui por Paulo para mostrar que nós como cristãos temos que celebrar a Páscoa não só um dia, mas todos os dias de nossa vida. A nossa Páscoa é Cristo. Ela deve ser comemorada sem fermento, ou seja, sem pecado. Paulo traz uma ilustração para trazer uma verdade, um princípio de que nós temos que viver em santidade. E ele continua: se Israel tinha cordeiro para ser imolado, nós também temos um cordeiro, o Filho de Deus. João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Páscoa não tem a ver com coelho, Páscoa tem a ver com Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Paulo diz, o Cordeiro de Deus. Todos aqueles cordeiros imolados do Egito até os dias de hoje eram apenas sombras antecipadas do verdadeiro cordeiro que haveria de vir. Eram apenas indícios provisórios de um sacrifício único, real e verdadeiro, e de uma vez por toda, Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue para nos libertar. Ele apontava para este sinal. Como é que devemos comemorar esta Páscoa? Chocolate, festas, feriados, tudo isso pode até ter o seu lugar. Nesse momento, como eu disse, eu gosto muito de pão de coco. Mas eu não sou a favor de comemoração deste tipo de Páscoa comercializada. Sabe por quê, irmãos? Porque não transmite o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, pelo seu povo. A Páscoa fala de redenção, de sacrifício e de vitória. Eu fico até muitas vezes escandalizado, irmãos, com muitas pessoas se dizem cristãs, porque elas entendem a Páscoa apenas no ponto de vista mundano, mas não vê isso como, de fato, uma ação de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. O verdadeiro sentido da Páscoa aponta para a cruz, aponta para a redenção, para o sangue, para o sacrifício e para a vitória sobre a morte. Jesus foi esse cordeiro escolhido por Deus, que através do seu sangue libertou as nossas vidas do pecado, nos libertou nossas vidas dos nossos próprios, dessas próprias paixões, nos libertou do mundo e das amarras do diabo. Jesus é aquele cordeiro que ofereceu o seu sangue para que aquele povo que vivia como escravo viesse agora a ser totalmente livre. Nós cantamos aqui muitas vezes: eu sou livre, eu sou livre. Como é que se consegue essa liberdade?
Como é que se quebra as algemas do vício, da prostituição, da idolatria, da cegueira? Como é que se quebra essas correntes? É através do sangue, é através de Cristo. O que você deveria fazer com essa revelação? Abra sua Bíblia em 1 João. Aliás, é o Evangelho de João. Não é a carta, é o Evangelho. Capítulo 1. Esse texto que eu acabei de ler, que João vê Jesus. Verso 29. João, capítulo 1, verso 29. E já vou terminar. Encontrou? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o verso 36. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Olha o verso 37. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Você não deveria fazer isso também? Você não deveria agora, diante dessa revelação de quem Jesus é, fazer o mesmo? Segui-lo? Pilatos, quando ele estava ali, no julgamento de Jesus, ele pergunta para a multidão enfurecida: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás, Barrabás, solta Barrabás. Ele pergunta: e o que eu faço com Jesus? Está lá essa pergunta. E o que eu faço com Jesus? Essa pergunta eu faço para você. O que você faz com Jesus? Você o aceita. Você o recebe como seu Senhor e o seu Salvador. Entenda que Cristo na cruz é o Cordeiro de Deus, que por amor e graça, Ele demonstra graça e amor através do seu sacrifício por mim e por você. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a prova cabal que o sacrifício que Ele fez foi aceito pelo Pai. Não é por acaso que no domingo de Páscoa, a Páscoa dos judeus, domingo de Páscoa, que Páscoa, se não existia Páscoa, a Páscoa dos judeus, eles continuaram celebrando a Páscoa com ordenança, e no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita. Era um cumprimento de uma profecia que apontava para o Cristo que iria padecer, iria sofrer, mas Ele iria ressuscitar. E ali, naquele momento, os judeus não entenderam isso. Se encerravam os sacrifícios de animais, porque o cordeiro havia sido morto e aceito por Deus o seu sacrifício. Agora não mais para libertar o Egito, mas agora para libertar a todos aqueles que creem. Você crê? Você crê que o sangue de Jesus tem o poder de libertar sua vida? Celebre a Páscoa com Cristo a partir de hoje. Entenda que Cristo é a verdadeira Páscoa. Ele não é só simplesmente um memorial, não. Cristo é a própria Páscoa, é a ressurreição, a vida eterna está nele. Não é só um momento, não é só uma data, não. Fica de pé. A sexta-feira que passou é comemorado pela cristandade como a sexta-feira da paixão. Por quê? Porque foi o dia em que Ele se entregou. Ele precisou pagar um preço.
Ele precisou sofrer para que nós pudéssemos ser livres. Jesus estava ali na sexta-feira demonstrando o seu amor incondicional, para que hoje nós pudéssemos ser livres. E ele ressuscita no domingo, por isso nós chamamos de domingo de Páscoa, e ele está vivo, e Cristo é a única esperança para este mundo. O que eu quero dizer para você é que não há salvação fora de Jesus. Nós temos que olhar para a cruz, ela está vazia, ele não está mais na cruz. Esse dia eu estava lá na minha mãe, eu até falei nessa semana de um morador de rua, né? Ele falando que as pessoas tinham batido nele, ia se vingar, ia se ver com Deus, que ia prestar conta com Deus. Só que eu conheço ele, e ele foi a mesma pessoa que agrediu o irmão Jean. Não, mas eu repito, não é o irmão Jean da Gessiane, é o irmão Jean Moreninho, que faleceu, né? Ele tinha problema do coração, ele faleceu. E esse rapaz está dizendo assim: não, esses que bateram de pau em mim vão prestar conta com Deus. Aí eu olhando para ele, eu quase que dizia para ele, mas ele estava tão bêbado, tão drogado, que não valia a pena dizer. Eu disse outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Mas quando eu vi ele falando isso, eu me lembrei do que ele fez com o irmão Jean. Ele espancou o irmão Jean. Ele tirou sangue do nariz do irmão Jean. Se o irmão Jean fazer nada, ele simplesmente bateu e agrediu do irmão Jean. Tanto que ele foi parar no hospital, o irmão. E ele dizendo assim: não, eles vão pagar porque me bateram com pau. Não sei quem tinha batido nele, tinha agredido ele. E eu pensei comigo, se ele não se arrepender, da mesma forma ele vai ser julgado. Então entenda isso, irmãos. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós. Aí teve algo que eu falei para ele. Ele disse: não, Jesus está lá na cruz. Jesus está na cruz vendo tudo. Eu disse: meu amigo, Jesus não está mais na cruz não. Jesus ressuscitou, ele já saiu da cruz. Ele está agora no trono, sentado com poder e grande glória. Eu disse para ele, irmão. Ele está na cruz. Ele não entendia, irmão, não entendia. Porque a imagem fixada por muitos católicos é que Jesus continua na cruz. O coitadinho, o pobrezinho, o cara de sofredor, ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. Ele está agora no trono de glória. E eu louvo a Deus por isso. Porque a ressurreição é o sinal de vitória para a igreja. Porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele para sempre. A ressurreição nos encoraja, irmão. A ressurreição nos dá a intrepidez, a alegria, a audácia para vencer este mundo, para enfrentar os argóis, para enfrentar a dificuldade da vida. A ressurreição nos dá coragem. Paulo disse: se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas Cristo ressuscitou, ele está vivo. E porque ele venceu a morte, nós também venceremos. Essa é a perspectiva mais gloriosa da igreja. Hoje nós padecemos. Hoje nós sofremos. Temos problemas de enfermidades terríveis. Mas o máximo que pode acontecer conosco é a morte chegar até a nós. Mas quando a morte chegar até a nós, não será o fim. Pelo contrário, é o início de uma nova vida com Cristo para sempre. Para sempre. Diga amém. Decida agora aí você. Receba a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ou então, faça isso. Fique com o coelhinho. Coma bastante ovo de chocolate enquanto pode. Mas não se esqueça. A salvação da sua alma só pode ser conseguida através da fé em Cristo. E eu sei que amanhã algum de vocês vão estar nas ruas por aí, tocando suas vidas, sem nenhuma gota de compromisso com Cristo, aquele ressuscitado, o que está vivo. Alguns de vocês vão continuar com as mesmas vidas, fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos pecados, sem nenhum indício de que Cristo é a Páscoa de vocês. Mas eu também sei que outras pessoas decidirão por fazerem as suas vidas
um pão sem fermento. Essa é a verdadeira Páscoa. Não só na Páscoa, como hoje, mas todos os dias das suas vidas. Essas pessoas entenderão que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Ele é suficiente para salvá-las. Então elas irão aceitá-lo, elas irão arrepender dos seus pecados, elas terão suas vidas transformadas para sempre. E aí elas não vão celebrar uma data, não é só uma data. Elas vão celebrar agora a Páscoa sem pecado, a liberdade e a salvação de suas almas para sempre. Tem alguém nessa noite que quer isso? Fecha aí teus olhos. Fecha aí teus olhos. É você e Deus agora. Ele é o Cordeiro ou não é? Senhor Deus, teu Espírito é quem convence o homem. E nesta hora, Pai, o Senhor pode agora sondar mentes e corações. E cada uma dessas vidas que aqui estão pode se curvar aos teus pés. Podem agora quebrantar os corações. E o Senhor estará aqui para recebê-las. Assim como o Senhor, ó Pai, ali se entregou. Porque o Senhor tinha a plena convicção e certeza, o Senhor viu que a tua obra produziria frutos. O Senhor não morreu em vão. Sonda agora, ó Pai, se há aqui em nosso meio agora corações quebrantados. E aumenta o número dos eleitos, ó Pai. Aleluia. E que aqueles que aqui estão possam, ó Pai, agora regozijar-se. Que eles possam agora sentir a verdadeira paz e a verdadeira alegria da salvação. Por ter agora os seus pecados perdoados. Por ter agora, Senhor Deus, encontrado a verdade, porque os seus olhos se abriram, eles podem crer, que eles creiam, ó Pai, eles entreguem suas vidas de corpo e alma ao serviço do Teu reino, que eles Te amem mais do que a própria vida, que eles renunciem o pecado e que suas vidas sejam pães asmos, que eles possam dizer: Cristo é o meu Cordeiro Pascual. Ele morreu em meu lugar, Ele assumiu a minha culpa e Ele me redimiu. A sua morte e a sua ressurreição me trouxe vida. E hoje eu posso cantar: sou livre. O pecado não pode mais nos dominar. Ele pagou o preço. E Deus aceitou. E fomos livres da ira futura. Você não precisa mais temer a morte. A morte é apenas uma porta, uma passagem para a eternidade com Ele. Os nossos corpos serão transformados. Eu fiquei, irmão, esses dias meditando na passagem, quando os discípulos estavam ali temendo, chorando, entristecidos. Cristo havia morrido. E pela primeira vez Jesus aparece ali para eles. Estavam trancafiados dentro de um quarto. E Jesus simplesmente atravessa as paredes, atravessa aquela porta. Não sei por onde ele passou. Simplesmente a Bíblia diz que as portas estavam fechadas. E de repente ele aparece no meio deles. Isso me faz lembrar deste corpo glorioso, transcendental, que ao mesmo tempo ultrapassa paredes, mas ao mesmo tempo pode comer pão e peixe. Que é isso? Não é um fantasma, não é uma alminha, não é um fantasminha legal, não, irmãos. É um corpo glorioso. Assim será a nossa vida com Ele nos céus. Está aí, Pai, Tua palavra. Está aí estas vidas. Eu creio, Pai, que a partir de hoje ela nunca mais será a mesma. Perdoa, lava, redime para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus.